empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina. Ótimo sábado. Está no ar a 54ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magalhães. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E essa semana é uma semana muito especial. Nós completamos 1 ano de programa. Eu quero agradecer a direção de toda a Rádio Paiquerê, também a direção artística, todos os colegas que me acolhem com tanto carinho e me incentivam sempre. Muito obrigada. Já fizemos 1 ano de programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E para comemorar esse 1 ano, porque é um programa que dá voz às mulheres, é um programa que defende as mulheres, não podia ser diferente a pauta de hoje. Quero trazer os dados para vocês e das estatísticas em relação à violência contra a mulher. Então, mais de 1/3 das brasileiras, exatamente 37,5%, sofreram já algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Esse levantamento ele foi preparado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e feito pelo Instituto Datafolha. É o maior volume de casos de violência medidos pela pesquisa desde seu lançamento, que foi em 2017. Esse percentual representa 21,4 milhões de mulheres com 16 anos ou mais. A maioria dos atos de violência foram insultos, xingamentos ou humilhação. 31,4% das respondentes relataram ter sofrido algum tipo de agressão verbal. Uma grande parte das mulheres ouvidas também diz ter sido ameaçada de apanhar, empurrar ou até chutar. 16,1%. O percentual foi o mesmo de mulheres que sofreram o crime de perseguição ou amedrontamento, conhecido como stalking. As que de fato foram agredidas, que apanharam, tapas, empurrões ou chutes, foram 8,9 milhões. Ou seja, 18,9% da população feminina brasileira. Esses dados são alarmantes, são assustadores. E isso demonstra que a violência contra a mulher é algo que a gente precisa combater. E esse programa é para falar sobre isso, sobre violência contra a mulher. Então, como vocês já sabem, é um programa 100% feminino, dedicado exclusivamente para nós, mulheres, e interesse das mulheres. Então, eu trouxe 2 mulheres para a gente conversar hoje no programa e falar sobre o programa Mulher Segura Paraná. Esse programa ele é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, com o objetivo de fortalecer o combate à violência doméstica e o feminicídio em todo o estado. E através de palestras, incentivando o empoderamento feminino e reforçando os direitos das mulheres, além de oficinas de defesa pessoal, primeiros socorros e tantas outras coisas que as minhas convidadas vão contar um pouquinho pra gente. Então, hoje, no meu programa, Kelly Castanharo, que é policial militar e atua na patrulha Maria da Penha, do 5º Batalhão da Polícia Militar, e no programa Mulher Segura do Paraná. E a Deise Lima, empresária do agro, coordenadora de promoção institucional da Comissão de Mulheres do Sindicato Rural Patronal de Londrina e coordenadora também do desenvolvimento rural. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Mulheres na Paiquerê 91,7. Obrigada, é um prazer estar aqui junto com a minha colega Kelly. Estou muito grata, muito feliz. Eu que agradeço a presença. Muito obrigada pelo convite para falarmos de um assunto tão importante que é a violência doméstica, levar o conhecimento para essas mulheres que passam por violências dentro dos seus lares e muitas vezes não sabem como fazer para ali denunciar os seus agressores. E trouxe os dados aqui até para as pessoas entenderem como é alarmante, né? A gente pensar em números, a quantidade de mulheres que ainda, a gente está em 2025, ainda sofrem algum tipo de violência, né? A gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do programa, mas falar sobre os tipos também de violência, porque as mulheres acham que é só a hora que chega na agressão física, mas tem um processo até chegar também na agressão física, e que é muito importante você, com a sua experiência, tudo que você vive aí no seu dia a dia, na patrulha, deve ter visto muitas coisas. Eu gostaria que você também, no decorrer do programa, contasse um pouquinho pra gente. Bom, qual que é a missão principal do programa Mulher Segura e como que ele atua nessa proteção para as mulheres aqui no Paraná?
Isso, desde 2024, né, o ano passado, um olhar muito atento do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, viu os números aumentando sobre a violência doméstica, então houve esse lançamento desse programa Mulher Segura em todo o estado do Paraná. Estão sendo realizadas, então, pela Polícia Militar, Polícia Civil, né? No caso da Polícia Militar, pela Patrulha Maria da Penha, que faz, então, aborda esse tema, né? Ali em empresas, escolas, feiras, onde nós temos ali a entrada, nós estamos ali para... Sim. Poder, então, falar sobre o assunto, né? Então, é muito importante porque... Através desse programa, nós tendo acesso a esses lugares, essas mulheres, elas começam a ter conhecimento, e não só para as mulheres, né? O programa Mulher Segura também estende aos homens. Os homens, eles também precisam saber sobre esse assunto, né? Sim, sim. Às vezes, se ele não é um agressor... Ele tem um vizinho que pode ser agressor. E também a mulher. Às vezes a mulher fala, eu não sofro a violência doméstica. Mas ela tem uma vizinha, tem uma amiga, tem um familiar que sofre. E ela pode ser um instrumento ali para poder auxiliar essa mulher que sofre a violência. Sim. E você está à frente hoje também da patrulha, né? Maria da Penha. Como que é esse trabalho, seu dia a dia? Justamente, lógico, tem o projeto, que é uma coisa à parte, né? E tem a patrulha, é isso? Isso. Eu sou uma das integrantes da equipe da Patrulha Maria da Penha do 5º Batalhão, né? Um pouco mais ali de 2 anos foi implantada, então, a Patrulha Maria da Penha em todo o estado do Paraná, na Polícia Militar. E em Londrina não seria diferente. Então, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, o primeiro atendimento de ocorrência que tem, no momento que é solicitado ali via 190, né, 190 da Polícia Militar, a primeira viatura que estiver mais próxima a esse local, ela é deslocada para fazer o atendimento, então, prioritário ali dessa ocorrência, porque uma vida pode estar em risco, Sim. né? E onde entra a Patrulha Maria da Penha? Posteriormente, sendo encaminhado ali uma situação de flagrante ou numa orientação, essa mulher, ela solicita a medida protetiva, nós temos acesso depois dessa medida protetiva através do Projude, né, que é um canal ali do Poder Judiciário, nós fazemos uma visita a essa mulher que foi vítima. Com qual objetivo? Explicar para ela sobre os tipos de violência, o ciclo da violência, entender o contexto da história dela, né? Porque a mulher, muitas vezes a gente fica com apontamentos, julgamentos, mas ela passa por alguma situação que ela está nesse ciclo. Então, a Patrulha Maria da Penha faz esse trabalho, né, de orientação e também os devidos encaminhamentos para a rede de proteção. Sim. E você poderia explicar, né, para os ouvintes, muita gente não sabe os tipos de violência, aproveitando que você citou, né, que são vários tipos de violência, as mulheres não têm conhecimento, acreditam que apenas quando chega a via de fato mesmo de violência física, aí esse tipo né, que chega a agressão, é só isso que é violência, e não é. Tem outros tipos de violência. Você poderia citar quais os tipos de violência? Isso, são 5 tipos de violência, né, que está na Lei Maria da Penha. Então, igual você falou, quando chega já no físico, porque os outros todas já foram esgotadas, né? Sim. Então, a violência física é aquilo que a gente visualiza, né? Um hematoma, um arranhão, às vezes o agressor ali um puxão de cabelo, um empurrão, um chute, né? Então, isso daí é agressão física. Tem a violência psicológica, né, que nós falamos que é uma das piores, porque se a mulher que está sendo agredida, ela não verbalizar, ela não informar para ninguém, não tem como ficar sabendo. Não deixa marcas, né? Não deixa marcas. Não deixa marcas para nós, mas para ela, o interior dela é a pior, né? Então, o que seria uma violência psicológica? Você é feia, você é gorda, você não presta para nada, tudo que você faz não vale nada, você é imprestável. Se você largar de mim, eu vou te matar, eu vou tomar os filhos, eu vou te denunciar. Então, assim, são uma lista, né, de informações ali sobre a violência psicológica. Só alguns exemplos, tá? Sim. Então, isso é muito sério. Também tem a violência patrimonial, quando esse agressor, ele não trabalha, ele exige que a mulher trabalhe fora,
e todo o dinheiro que ela ganha repasse para ele, e ele controla esse dinheiro. Talvez para fazer uso de drogas, talvez para jogar, talvez para usar ali a bebida alcoólica, e ela não tem acesso ao dinheiro. Então, isso é uma violência patrimonial, como também, talvez, ali, ter 100% de acesso ao celular, ou durante uma briga... Se apropriar de um bem da pessoa, se apropriar de um bem, justamente. Ou, às vezes, durante uma briga, arremessa o celular na parede, que seria um dano já, ou quebra uma televisão, ou quebra nenhum objeto. Então, isso daí é uma violência patrimonial. Também temos a violência sexual, quando, né, obriga a mulher a fazer algo que ela não deseja, um exemplo, uma relação sexual forçada, às vezes quer uma terceira pessoa no relacionamento. Então, isso acontece muito. Né? E a violência moral, né, que expor, às vezes, ali a intimidade do casal. Muitas vezes ali o casal tem alguma intimidade em vídeo, em fotos, expõe, fala para os 4 cantos ali sobre a mulher, né, a difamação. Então, 5 tipos de violência. Nas visitas, normalmente, que nós realizamos a essas mulheres, elas têm os 5 tipos. Nossa. Então, a gente começa a pontuar. Isso é muito sério. Sim. E passou de todos os limites, assim, Passou todos os limites, né? Então, o último estágio, que é o físico mesmo. Que é o físico. Então, isso que as mulheres têm que ter conhecimento. Às vezes, quando a gente vai fazer uma visita, fala, nossa, mas se eu soubesse que tinha isso, eu já tinha denunciado faz tempo. Às vezes, normaliza a situação. Porque viu o pai agredir ali a mãe a vida toda e acha que é normal. Sim. Humilhando, né, ali a mulher. Então, não é normal. Então, esses 5 tipos de violência, todos eles enquadram na Lei Maria da Penha. Isso. E quem estiver ouvindo e está passando por uma situação dessa, pode fazer uma denúncia. Pode fazer uma denúncia. Canal de denúncia 181, né, que é o Disque Denúncia. Tem o 180, que é também uma denúncia para as mulheres, Polícia Militar, Guarda Municipal, Delegacia da Mulher, né? Então, assim, pode também ali pela rede de proteção, o CREAS. O CREAS também é uma porta de entrada para a denúncia. E por que hoje ainda tem muitas mulheres que não denunciam? Muitas vezes é o medo, né? Tem o medo, é coagida, são ameaçadas, porque quando a mulher está no ciclo de violência, então o que acontece nesse ciclo? São 3 fases. A primeira fase começa com o ato da discussão, o segundo vai para as agressões, sejam elas físicas ou aquelas outras 5 que eu falei, e depois vem o ato do arrependimento por parte do agressor. Ele vai e fala assim, me perdoa, me desculpa, meu amor, eu não vou fazer mais isso. Eu vou parar de beber, eu vou parar de jogar bola aos finais de semana, eu vou parar de usar droga, eu vou trabalhar. E aí ela fala, realmente ele vai mudar. Vai para a igreja, não, ele mudou. Sim. Ela dá mais um voto de confiança. E o que acontece? Retorna um relacionamento, mesmo talvez com a medida protetiva, achando ali que vai melhorar mesmo e não melhora. E começa tudo de novo o ciclo. Ele começa a agredir ela verbalmente, que é, né, psicologicamente, e até vir ali a questão das agressões físicas. Até que pode acontecer, então, o feminicídio. Que a gente tem escutado bastante, né, nos últimos anos, como claro, hoje com a internet também dá mais visibilidade, a gente tem mais informação, mas a gente percebe mesmo as leis, né, rígidas, em relação ao feminicídio, ainda a gente vê casos acontecendo, né, no Brasil. E esse número tem aumentado bastante. Tem. Infelizmente, o feminicídio, ele não chega notificações para nós, tá? Pelos nossos dados, né, na polícia, se for verificar algo ali de uma mulher, se ela já tem um boletim de ocorrência ou talvez até uma medida protetiva, ela não tem. A maioria dos feminicídios que ocorrem não tem nenhum tipo de notificação para a polícia. Tem algumas que tinham a medida protetiva e teve feminicídio? Teve, né? Mas a maioria nunca notificaram. Por medo, por coação. Porque o que mais mata é o silêncio. Sim.
Se ela fica em silêncio... E ela já estava sendo ameaçada que se ela denunciasse, ela morria. Daí... Entende? Por isso que muitas vezes quando as pessoas verbalizam para outras mulheres, falam, aquela mulher é isso, mulher é aquilo, eu já falei para ela não larga do marido, né? Mas porque ela tá nesse ciclo, às vezes ela tá sendo ameaçada, ela não consegue, ela depende às vezes também financeiramente. Sim. Da mesma forma que ele obriga ela a trabalhar para manter, tem ao contrário também. Sim. Às vezes essa mulher, ela depende financeiramente do marido. Os filhos, não quer que o pai dos seus filhos vai preso. Então, nós não podemos julgar essas mulheres, precisamos ajudá-las, né? A família tem que acolher, tem a rede de proteção que faz esse papel de ajudar essas mulheres. Então, é importante as mulheres saberem disso, né? E as pessoas evitarem de fazer os julgamentos e os apontamentos ali contra essa mulher. Sim. Bom, já faz um tempo, né, que tem esse programa, né, de Mulher Segura Paraná, e recentemente vocês lançaram esse programa na Expo Londrina. É uma extensão que envolve aí um outro órgão, né, que é a Deise. Oi. Né, a Deise que está aqui também representando o Sindicato Rural Patronal de Londrina. E esse trabalho, né, surgiu esse envolvimento da comissão, então, de mulheres do sistema FAEP no programa Mulher Segura, né, Deise? Isso. Mas, Deise, eu quero que você responda após o intervalo, porque a gente precisa ir para um breve intervalo, e na volta você poderia nos responder sobre como que aconteceu esse envolvimento da FAEP nesse projeto. Isso mesmo. Tá bom? Vamos para um breve intervalo e na volta tem muito mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no programa Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje comigo duas mulheres que fazem parte do programa Mulher Segura Paraná. E a gente está batendo um papo falando um pouco sobre violência doméstica e como esse programa, né, tem ajudado as mulheres no Paraná, trazido mais segurança. E antes do intervalo, eu perguntei, né, para a Deise como que surgiu o envolvimento da Comissão de Mulheres e do Sistema FAEP no programa Mulher Segura. Daí você podia explicar um pouquinho para a gente como é que surgiu essa participação? Sim, a Federação da Agricultura do Paraná, a FAEP, ela já estabeleceu uma parceria com a Polícia Militar do Estado, né, através da Patrulha Rural. Né, nós temos os produtores rurais que se sentiam vulneráveis em algumas situações e a Patrulha Rural é nossa parceira desde então, através dessa parceria FAEP Polícia Militar. Assim que foi lançado o programa Mulher Segura, nos chamou muito a atenção. A Comissão de Mulheres do Sindicato Rural Patronal faz parte do sistema FAEP e também é integrante da Federação das Mulheres, né, do Estado do Paraná. Por quê? Porque nós vimos que muitas mulheres no campo também sofrem violência. E a violência no campo não é diferente da violência urbana. Mas nós temos uma dificuldade maior de acessar essas mulheres, né? As propriedades são longe dos centros urbanos. Não tem vizinhos que escutam, ninguém que ajuda a denunciar, ouve, né? E isso é um agravante, porque algumas mulheres têm acesso à informação e elas nem a informação elas não têm acesso. Sim. E as questões culturais, por exemplo? Sim. Né? São mais enraizadas no campo. Então, o que é violência para uma mulher da cidade, para uma mulher do campo, talvez não seja. Sim. Como a Kelly falou, ela está acostumada a ver isso gerações por gerações. As mães, as avós serem humilhadas, serem coagidas, serem ameaçadas. E nós temos uma questão muito importante que a mulher é defensora. Ela é defensora do lar, ela é defensora da família. Sim. Então, quando o homem, o agressor, ele a coage, a ameaça, colocando o filho, os agressores colocam os filhos. Sim. Não só ameaçam a vida da mulher,
ameaça a vida dos filhos. E ela se submete. É por isso que é importante essa questão do não julgamento, né? Por que que essa mulher está nesse ciclo vicioso de aceitar essa agressão, de aceitar essa situação? Não é bem por aí. E aí, uma das questões que nos chamaram muito a atenção no programa Mulher Segura é essa questão da informação, da acolhida, né, de como o programa acolhe essas mulheres, dando a informação, que elas nem sabiam que era uma agressão, e também acolhendo, porque é tudo que elas precisam nesse momento, é desse amparo, é desse acolhimento, é dessa segurança. Menos julgamento, né? Menos julgamento. E mais acolhimento, porque elas também não conseguem, elas não sabem como sair dessa situação, né? Elas estão nesse ciclo já há um tempo. Exatamente. E algumas se acostumam até a viver daquela maneira, porque já está há tanto tempo. Muitas também não têm essa autonomia financeira e se tornam reféns da situação. Elas não conhecem outra realidade, Cris. Sim. A realidade delas é aquela. E elas estão a 40, 50 quilômetros do distrito mais próximo, por exemplo. Sim. Como é que elas vão fazer? Andam 2, 3, 4, 5 quilômetros até a venda mais próxima. Quem vai ajudar essas mulheres? Então, a Patrulha Maria da Penha e o programa tem sido essa ajuda que essas mulheres no campo precisam. E a Comissão de Mulheres vem fazendo isso, então, buscando essas alternativas, não só de trazer mais segurança, mas de trazer a informação, a capacitação, né, e o que elas precisam para se estabelecer no campo de forma digna e segura. Sim, não só no campo, na cidade, né, em todo lugar que a mulher estiver, e os homens também entenderem que existe, né, políticas públicas, existem órgãos que estão buscando cada vez mais, né, a segurança dessa mulher também, lutando também pelos direitos dela. E nós mulheres, né, precisamos fazer isso, ajudar outras mulheres que estão vivendo essa situação, né, e eu acredito que a conscientização é muito importante, porque quem está vivendo, às vezes não tem essa consciência, né, que está vivendo uma situação. Justamente. E você, como Kelly, à frente da patrulha, já deve ter vivido muitas situações. Desde que esse programa foi criado, você pode compartilhar com a gente, né, situações que você viveu e que fez a diferença na vida de algumas mulheres? Posso, são várias, né? Só aproveitando para falar sobre as mulheres do campo, nós iremos lançar agora no dia 19 de maio uma ação específica para as mulheres do campo dentro do programa Mulher Segura, né? Então, qual que é o objetivo da patrulha rural, né? Da Patrulha Maria da Penha, dentro do programa Mulher Segura? É atingir, então, o máximo de mulheres, né, do campo. Então, essa parceria com a comissão, excelente, né, que elas têm um vasto conhecimento ali dessas propriedades, né, dessas mulheres, a Patrulha Rural também como auxiliadora ali, né, ali juntos. Então, nós acreditamos, na exposição já foi feita uma palestra para as mulheres do agro e também pequenas produtoras, aproximadamente 300 mulheres. Então, muito bacana. Às vezes as mulheres ficam lá na propriedade rural 1 ano, 2 anos sem ver ninguém. Nossa. Exatamente, acontece. Acontece. Nossa, então, é muito... Se ela está vivendo uma situação de violência, todo esse tempo sem ter contato com ninguém, é muito triste. Muitas não têm muitos recursos, às vezes a internet não tem, né? Elas são cerceadas dentro da propriedade. Você imagina isso? Acontece. A Kelly vai contar vários casos, mas nós temos casos de mulheres que não vão nem na venda. Elas ficam lá submetidas ao que os homens trazem para elas comerem. Elas não têm acesso a produtos de higiene. É muito grave o que a gente vem vivendo. E nós, esse programa está sendo maravilhoso, né? Porque está abrindo as portas, então, do conhecimento para mais mulheres e para toda a população de Londrina e região entender que isso é real e acontece até hoje. E que legal poder falar isso, né? Sobre um programa tão importante em uma rádio que chega a tantas propriedades rurais como a Paiquerê
E esse programa é justamente para a gente dar voz a essas mulheres que estão vivendo algum tipo de violência, que elas possam entender, né, a partir desse programa de hoje, que a violência não precisa ser só a violência física, existem vários tipos e ela precisa ter essa consciência e entender que existem leis que a protegem. Muito bem, Isso mesmo. Bom, e vamos contar um pouquinho, até porque as pessoas precisam entender a realidade que a gente vive hoje, né? As mulheres vivem e muitas provavelmente vão se identificar com algum tipo de situação. Isso, é um caso que marcou bastante eu e o meu parceiro, né, de equipe, uma mulher toda queimada, a parte da face, dos ombros, parte peitoral, nas costas, né, e no momento que nós chegamos lá, visualizei, assim, aquela situação, e no primeiro momento a gente tem empatia pela mulher, né. Imagine se ficar ali 1 minuto no que ela está sofrendo, com aquelas dores, uma queimadura bastante grave. E além dessa dor física, a dor psicológica que ela vai levar para o resto da vida. O autor foi preso, né, durante ali o flagrante, foi encaminhado, deu fuga, mas a polícia conseguiu abordá-lo e encaminhar. Então, assim, é uma dor a menos do que se o autor tivesse solto, né? Um relacionamento de pouco tempo, de 5 anos, mas olha a dimensão. Nossa. Então, o ser humano, né, o homem, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Então, algo que nos marcou bastante foi essa situação, principalmente quando envolve criança também, né, na ocorrência, que a criança visualiza toda essa situação de agressão, de gritos, a mãe pedindo por socorro, ele vai me matar, a equipe policial chegar no local e visualizar um sinal de esganadura nessa mulher, que eu fiquei sem fôlego, que colocou algo ali no nariz, né, para uma asfixia, então, toda machucada. Então, isso daí, nós lidamos todos os dias com essas mulheres. Sim. E cada vez que a gente termina um atendimento, aí, como que pode um homem fazer isso? Sim. Né? É a tortura. Literalmente é uma tortura. Para qual objetivo que ele faz isso? É minha? É a posse que ele tem? Porque o relacionamento, se não dá mais certo, cada um segue a sua vida. Sim. Mas aí termina o relacionamento, não aceita, aí tem a questão do crime de stalking, que você comentou no início, né? Que é muito sério. Perseguição, onde a mulher está, ele está também. Então, é algo assim que as pessoas têm que ter a sensibilidade, a conscientização, né, sobre o assunto, que não é brincadeira a violência doméstica. E a mulher também não pode ser taxada por isso, por ela sofrer essa violência doméstica. Sim. E ela precisa entender que ela não precisa viver isso. Que existem, claro, que tem a questão, muitas dependem financeiramente, mas ela precisa, assim, através de muitas, tem muitas ajudas hoje, né? Eu acredito que o próprio programa, ele incentiva a mulher a sair de uma situação dessa e com certeza, lógico, não vai conseguir resolver imediatamente todos os problemas, mas consegue dar um norte para essa mulher para que ela tenha mecanismos de saída de uma situação dessa. Isso, amenizar, né, o problema ali no primeiro momento. Nós temos a rede de proteção em Londrina, uma rede reconhecida, né? Ela é muito forte. Nós temos integrantes de vários órgãos, né, daqui do município, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Guarda Municipal, Delegacia da Mulher, Educação, Saúde, tem o Abrigo, tem o CAN, né, que é o Centro de Referência à Mulher ali, que dá apoio a essas mulheres que são vítimas de violência. Então, assim, somos uma engrenagem, um precisa do outro. Então, a partir do momento dessa abordagem, dessa mulher lá do campo, né, um exemplo, que ela precisa de ajuda, nós iremos passar os caminhos para ela, né? Você precisa de atendimento psicológico? Nós temos encaminhamento. Eu não quero sair dessa situação porque eu vou perder os meus direitos. Você não vai perder seus direitos. Você tem os seus direitos garantidos. Então, a mulher, ela precisa ficar ciente disso. E nós conseguimos dar esse encaminhamento também jurídico, a questão de pensão alimentícia, no caso da mulher que está na vítima de violência, né? É vítima de violência. Pensão alimentícia,
Ela precisa conhecer, as leis que a protegem. A guarda dos filhos. A guarda dos filhos, no caso, visitação, regulamentar ali a visitação dos filhos, né? Essa casa, vamos dividir. O contato com ela. O contato, então, isso é importante. Né? Sim. Ela saber. Além também no caso de descumprimento da medida protetiva, se essa mulher tem, o que ela deve fazer, né? Tem o botão do pânico, ela pode acionar, não pode, mas vai me prejudicar, não vai. Então, isso é importante. Temos uma rede que apoia essas mulheres. Elas precisam entender que tem alguém por elas. Sim. Né, o que acontece? Tem que encorajá-las. E quanto mais denúncias, mais força ganha o programa, e também os compreendem que eles não podem passar do limite. Eu acredito também muito nisso. A falta de denúncias aumenta também a impunidade. Isso. Né? Porque conforme mais eles se acostumam, né? Não acontece nada. Não acontece nada. Não vai dar nada. Não dá em nada. Então, assim, conforme essas ações que nós temos feito, igual vindo numa rádio, onde que tem uma abrangência lá com a mulher do campo, lá na periferia, ou num bairro nobre, onde que chega e essa mulher, ela sofre a violência doméstica, Sim. Isso daí é importante. Sim. Esses espaços, né, de divulgação são importantíssimos. Nós temos que fazer aumentar a abrangência, né, do programa, fazer com que mais mulheres tomem ciência e tenham acesso a essas informações, saibam que podem ser amparadas, acolhidas, atendidas, e mais do que isso, né, como você falou dos homens, nós precisamos também, em paralelo, fazer um trabalho de conscientização masculina. Né? Não é só atender as mulheres e cuidar da consequência dos atos. Nós temos que, em paralelo, começar nas escolas, Kelly. Nós temos que começar nas escolas a plantar a semente da conscientização de que homem e mulher podem conviver em paz. Sim. E o homem deve ser, na verdade, o cuidador, né, dessa mulher. Aproveitando esse gancho, vocês acreditam que toda essa questão ainda, né, de violência contra a mulher, essa falta realmente de cuidado, o homem ainda ele olha para a mulher com esse ar de superioridade, de que ele é melhor? É questão cultural? Isso já foi analisado por esses órgãos, como, né, até como a Polícia Militar, ou como até entidades como a de vocês? Já foi feito um trabalho para compreender o porquê ainda existe tanta violência? E porque não é feito um trabalho de base, como você está dizendo. A conscientização, podemos dar espaço na rádio, na TV, mas o que está acontecendo com o ser humano? Por que ainda em 2025 o homem, ele pratica esse tipo de violência? Eu penso comigo uma questão que me acompanha há muito tempo, assim. Acho que é uma questão mesmo da roça mesmo. Nós somos ensinados a respeitar. Eu não te conheço, por isso eu te respeito. Eu não sei da tua trajetória, eu não sei qual foi a sua vida, o que você passou. Por isso você merece todo o meu respeito, de antemão. A partir do momento que eu te conheço, eu te respeito e te admiro. Então, eu acho que é uma questão de educação básica mesmo. E o mundo onde a gente vive está faltando um pouco disso, sabe? Da gente mostrar que o ser humano tem habilidades, qualidades e que vamos desenvolvê-las para o bem. Né? E os limites, né? Sim, os limites. Não é porque ele se tornou marido de uma mulher, não é porque ele constituiu uma família que ela se tornou a propriedade dele. Mas daí, Cris, você vê o que as pessoas entendem por casamento. Né? Começa por aí. O que é o casamento? Não é, você é meu, eu sou sua. Não é nada disso. Somos uno. Né? Então, vai dessa realmente conscientização. Por isso que eu continuo insistindo que nós temos que formar as bases. Sim. Temos que formar as nossas crianças, os futuros
pais, os futuros maridos, as futuras mães, para entender que união familiar não é posse, na verdade é a união, a unção, né, de dois seres para o bem. Então, eu acredito que uma boa educação básica poderia não só ajudar, mas tornar uma nova geração um pouco melhor em relação à questão de violência no geral, mas principalmente com violência contra a mulher, que ela é mais vulnerável, não podemos negar. Isso. Sim. E dentro do programa Mulher Segura, nós também temos as palestras de homem para homem, justamente para tratar algumas questões ali deles, né? Então, é um policial masculino falando com o autor ali, o agressor. Sim. Então, entendemos que esse machismo, muitas vezes é estrutural, principalmente em cidades pequenas, né? Área rural também. Então, isso acaba... você é minha e não é mais de ninguém. Eu faço o que eu quiser com você e tá tudo certo e você fica quieta. Sim. Né? Então, nós estamos em 2025. Isso tem que mudar. Então, assim, eu acredito muito também na sensibilização, nos trabalhos para alcançar eles também, né? Não só as mulheres, mas alcançar também esses homens. Que bacana. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre esse programa fantástico para mulheres e aí a gente tira todas as dúvidas, com certeza tem muito mais perguntas que as mulheres em casa gostariam de fazer e eu estou aqui hoje, vou tirar todas as dúvidas desse programa e que é tão rico e tão importante para todas nós mulheres. Ótimo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta e esse é o último bloco do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje o nosso bate-papo é sobre o programa Mulher Segura Paraná. Comigo a Kelly e a Deise, que estão à frente desse programa maravilhoso. A gente já falou um pouquinho no primeiro e no segundo bloco sobre essa questão da violência doméstica, os tipos de violência. A Kelly até citou alguns exemplos aqui, que está à frente da Patrulha Maria da Penha, e o que ela já vivenciou. E eu acredito que você, como mulher, né, estando à frente de um programa desse, e vivenciando as situações que a gente estava comentando aqui nos bastidores, como tem ainda mulher, né, vivendo uma situação dessa, de violência, de todos os tipos de violência, mas a gente fala, a violência física, ela é a pior, não é mesmo? Você mesmo citou alguns casos que te deixaram assim bem impactada, né, com a situação que uma mulher vive. A gente falou também um pouquinho sobre essa questão da nossa sociedade, como ainda em 2025 homens se sentem superiores e agem dessa maneira, né, chegando realmente na agressão física e sentindo que as mulheres são suas propriedades e agindo dessa maneira. Eu não sei se está sendo trabalhado dessa maneira, né? Vocês falaram de algumas situações que são necessárias, mas tem alguma estratégia específica sendo desenvolvida juntamente com o programa e até o sindicato? Sim, o Sindicato Rural Patronal de Londrina, né, a Comissão de Mulheres é esse agente, né, junto ao programa Mulher Segura, vem se colocando à disposição, né, da Patrulha Maria da Penha, do programa, para que nós façamos reuniões periódicas, né, em localidades rurais, né, buscando essas mulheres, levando informação, identificando qualquer tipo de situação de risco para essas mulheres, para que a gente possa, então, aproximar a patrulha e aproximar o programa dessas mulheres que estão na roça, né? Muitas mulheres, é engraçado a gente falar isso hoje, chega a ser dramático. As mulheres, quando são ameaçadas, passam 2, 3 dias no mato. Nossa.
no sereno, no frio, Sim. até que possam voltar para casa e com medo ainda de poder sofrer qualquer tipo de violência. Que absurdo, gente. E a mulher do agro hoje está trabalhando muito no campo, né? Ela está muito na roça. Está. E isso, às vezes, causa um certo desconforto para alguns homens que não queiram a mulher nesse cenário, né? Eu mesma já tive que andar com um facão, menina. Com medo, já levei emboscada na estrada. Então, assim, a gente precisa levar informação. Eu acho que e colocar realmente a patrulha Maria da Penha, colocar o programa Mulher Segura em todos os canais de divulgação possíveis, né? Desde as missas na capela, né? Trazer mais agentes que possam fazer essa difusão. Nós temos que abranger a própria igreja pode ser também. Exatamente, é isso que a gente pretende. Aliado. Fazer com que as capelas, onde as mulheres ainda podem ir, Sim. né? Sim. Ainda podem ir à igreja, que Até elas recebam. É um canal, né? É um canal aí. Exatamente. Pra se pensar, não é mesmo, Kelly? Isso. Até hoje eu fiz uma reunião, né, com uma instituição, uma faculdade, né, de teologia, para abranger as igrejas, né? Que nós sabemos que, no caso, eu fiz ali uma pesquisa a respeito das mulheres evangélicas, né? A violência nos lares evangélicos, 40% de mulheres. Sim. Porque então, é um número alto. As mulheres cristãs, eu vou falar cristãs, não só evangélicas, mas cristãs em geral, elas são aconselhadas a lutar por esse casamento, a ser submissas. E a gente precisa trazer mais conhecimento até da própria palavra de Deus, que um casamento que já tem uma violência, já está todo errado. Não existe submissão dentro de algo que o próprio homem. O homem, ele tem que ser o provedor, né? O protetor dessa mulher. Então a mulher, acho que confunde muito. Acredito que é um bom caminho, sim, né? De esclarecimento. Primeiro ser feito com os próprios líderes religiosos, para que eles possam também fomentar essas questões, que são questões culturais que precisam ser trabalhadas. Num casamento abençoado, não tem violência. Não pode tem ter, respeito, gente, não pode ter. Respeito. Que legal. E Deise, como que você enxerga o papel das mulheres no agro, que você é uma mulher que atua bastante no agro, na liderança e na promoção de iniciativas como essa? O que acontece? A mulher sempre esteve no campo. Ela sempre trabalhou na roça, ela sempre ajudou o marido, os filhos a segurar e erguer as propriedades, né? Hoje ela está tendo uma visibilidade maior em virtude de várias questões. Sim. Por não ter mais os maridos, ter que tocar a fazenda sozinha, ter que tocar o sítio sozinho, mas é porque ela gosta, ela quer estar, né, à frente. E os espaços estão sendo abertos para elas também, né? Então, a questão da mulher do agronegócio veio numa vertente muito forte, mostrando a capacidade profissional da mulher gestora do agro. Né? Porque a cadeia produtiva do agro... Como cresceu a mulher no agro? A cadeia produtiva do agro é imensa. E ela está inserida em tudo. Ela não está só na roça, plantando, colhendo. Ela está em... Os cargos de liderança também dentro do Ela agro. é gestora, ela é executiva do agro, ela é pesquisadora, né? Então, nós temos startups aí só de mulheres do agro. Então, nós temos a mulher inserida em toda a cadeia produtiva. Ela vem mostrando, não só no agro, mas em tudo que ela se propõe a fazer. Ela mostra que ela pode fazer bem feito. E o que acontece? Quanto mais a mulher se propõe a fazer coisas boas, ela quer difundir, ela quer disseminar, ela quer compartilhar. Eu acho que a mulher tem isso, né? A gente não quer só a gente estar bem, a gente quer que todo mundo ao nosso redor também esteja. As mulheres também empoderam outras mulheres, né? E ajudam outras mulheres. E falando em ajudar outras mulheres, você falou no primeiro bloco sobre o programa e trazer esse esclarecimento, principalmente no meio que essa mulher está inserida, porque às vezes ela também não tem forças para denunciar, não sabe o caminho. Mas quem está próximo, as mulheres que estão próximas, os familiares dessa mulher que está sofrendo algum tipo de violência, o que ela pode fazer para poder denunciar? Qual o meio que é possível?
Isso, tem um canal, né, o 181, que é o Disque Denúncia, que pode levar ao conhecimento ali, olha, eu tenho um familiar que mora na rua tal, no endereço tal, eu desconfio, ou eu sei que realmente, né, ela sofre violência na frente dos filhos. Então, essa informação, ela vai ser repassada depois para os órgãos, né, para poder ali fazer o rastreio dessa situação. Se for uma situação eminente ali, está acontecendo, é sempre o 190. Né, ligue ali para a Polícia Militar. Olha, eu estou visualizando a minha vizinha gritar por socorro, as crianças estão aqui no local gritando também. Liga no 190, não precisa se identificar. Passa o endereço, passa as coordenadas ali, às vezes uma cor da casa. Mas eu não sei o número da casa da minha vizinha. Passa o número da sua casa, da vizinha da frente. Olha, a casa é azul, é vermelha, enfim. Passa as características para que a equipe policial chegue no local e possa fazer o atendimento dessa mulher. Que muitas vezes o policial pode chegar lá e a mulher, não foi nada não, só foi uma discussão. Mas o policial, ele tem o feeling ali, ele vai acabar, né, conversando com ela, vai pegar alguma informação, olha, abre o portão então, aí ela vai entrar, vai olhar a casa para ver se a casa está em desordem, porque sempre numa briga tem quebradeira, né, de algum objeto, de alguma coisa nesse sentido, ver se está em desordem, até mesmo se o agressor está no local, porque às vezes ela é coagida também a falar que não, fala que está tudo bem, né, então a importância... E também não precisa esperar a mulher gritar por socorro, se vê que tem uma discussão mais acalorada, xingamento, um vizinho está escutando... Pode ligar no 190, pode ligar no 190, é melhor... A equipe policial chegar no local e não ser nada, realmente, não tem nada, o agressor já se evadiu e ela tá bem, a gente olha para ela e vê que ela tá bem, faz as orientações necessárias. Você está em segurança ficar aqui? Eu estou. Olha, eu não estou. Olha, nós temos o abrigo, né, que pode ser encaminhado. Então, o policial, ele consegue fazer essa triagem ali no local, né? Então, a gente não pode deixar acontecer. Recentemente, essa semana, teve uma situação... eu só não me recordo da cidade que o vizinho, os dois eram usuários de entorpecente e como era muito recorrente essas brigas, a vizinha ouviu o barulho, só que daí no outro dia foi identificar que essa mulher estava morta. Ela não acionou, porque ela já tinha acionado antes e não era nada. E ela falou, deve ser uma briga normal entre eles de todos os dias. E quando chegou... ela já estava morta. Então, essa vizinha que escutou, talvez poderia ter ajudado essa mulher a sobreviver, né? Tá vendo, gente? Você que tá ouvindo, tem alguma situação próximo da sua casa, ou até da família mesmo. Não precisa ser uma agressão física também. Tá? Sabe que tem aquela amiga ou parente que tá sofrendo algum tipo de violência, até as 5 violências que você citou, alguém que tá, às vezes desabafa, né, com um parente, com uma amiga, incentiva essa pessoa a denunciar, né, a não deixar dessa forma, porque esse tipo de violência vai crescendo cada vez mais, né? Isso mesmo. Foi lançado também essa semana o Ampara. O projeto Ampara é da Defensoria Pública do Paraná, que vai alcançar principalmente as mulheres do campo, os municípios ali menores que talvez não tenham a Patrulha Maria da Penha ou não tenham ali uma rede consolidada, que essa mulher ela vai entrar no portal da Defensoria, vai colocar o número do CPF dela e ali ela vai ficar conversando com os atendentes, que são 11 profissionais do direito, que são advogados mesmo, né? Por videoconferência, e também tem os psicólogos. Então, ela não vai precisar esperar acontecer alguma coisa mais grave para poder pedir ajuda. E também, no primeiro momento, não envolver a polícia. Então, eu tenho uma dúvida, que se eu estou sofrendo algum tipo de violência, então, essas pessoas vão orientar ela ali por videoconferência. Realmente, olha, a senhora está tendo violência psicológica, sexual, né? A senhora quer uma providência, quer uma medida protetiva, pode ser solicitada a medida protetiva por ali mesmo, tá? E também, então, assim, a gente... acredita que esse projeto vai dar muito certo, porque vai abranger muitas mulheres que às vezes não têm coragem de denunciar. E ali ela vai poder ter todo o acesso dos direitos dela e, com certeza, ali sair desse ciclo de violência. Com certeza. Olha que interessante. Mas
políticas, né? Mais políticas sendo trabalhadas para as mulheres e para cada vez mais, né? Não só a questão do programa, claro que o programa é fantástico, mas que todo mundo, né, faça a sua parte. A comunidade em geral, né? As pessoas, as igrejas, eu acho que tem um papel fundamental, as famílias. Sim. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, a gente traz mais clareza às pessoas que estão vivendo essa situação. É uma corrente, né? Isso é muito importante a gente colocar em pauta sempre. Não é natural. Não é normal. Não é normal. Não é. Ainda mais se você sofre 1, 2, 3. Isso não é natural. Sim. Nós temos que mostrar, não só para as mulheres, mas para toda uma sociedade que não é assim que se relaciona. Sim. Entre seres humanos e principalmente com as mulheres. Não é normal. E nós vamos atuar, então, para que mais mulheres tenham acesso a essa informação e que possam, então, através de todas essas políticas, serem acolhidas, né, e defendidas. Sim. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Ó, como passou rápido. Para finalizar, para o futuro, o que vocês esperam para o programa, para essa parceria? Eu só vejo boas realizações, um futuro muito bom, não só para a parceria, mas para o programa. E eu vejo que mais mulheres serão atendidas. Em breve nós estaremos de novo aqui dando os resultados positivos, né, Kelly? Com certeza, a gente fica feliz. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Contem sempre com esse programa, com a Rádio Paiquerê, que também é uma rádio que defende muitas mulheres. Eu, particularmente, levanto essa bandeira também de, pessoalmente, alguém que já viveu alguns tipos de violência e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e é importante a gente trazer. Eu falo, violência não tem classe social, né? E a gente precisa esclarecer cada vez mais, porque às vezes quem está passando algum tipo de violência não compreende, porque tá sensibilizada, é o momento que está vivendo. Então, quanto mais informação a gente leva, a gente consegue resgatar essas mulheres, trazer oportunidades e principalmente uma vida feliz. Justamente. A vida começa quando a violência acaba. Sim. Isso é uma frase da Maria da Penha, né? Que a Maria da Penha é uma pessoa. Sim. Por isso que existe a Lei Maria da Penha. Então, essa frase é bem isso. A vida começa quando a violência acaba. Meninas, muito obrigada pela presença. Desejo muito sucesso no programa e que você continue aí fazendo esse trabalho incrível, ajudando tantas mulheres, que você seja um canal de Deus para abençoar e resgatar essas mulheres cada vez mais. Obrigada, quero agradecer em nome do 5º Batalhão, né, do qual eu sou lotada, da Coronel Eguedes, que permitiu a minha vinda aqui, que também apoia muito o nosso trabalho, né, ali com as mulheres, a Patrulha Maria da Penha. Então, eu fico grata por esse momento e pela abertura para falar desse tema tão importante. Fico feliz. A Comissão de Mulheres do Sindicato Rural Patronal de Londrina, que faz parte do sistema FAEP, fica muito grata, muito feliz por poder participar, então, desse grande programa que vai trazer benefício para muitas mulheres no Paraná. Obrigada, meninas. Essa foi a 54ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você fica agora com o Rádio Show com o Cristiano Pereira e eu te espero até o próximo sábado, à 13h. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.